Convidei vocês para ler comigo 1 Samuel, alguns capítulos. Então, se você está chegando nesse vídeo aqui, tem um vídeo anterior, 1 Samuel capítulo 8. Hoje nós vamos entrar em 1 Samuel capítulo 9, mas seria interessante você dar uma olhadinha no vídeo anterior. No vídeo anterior a gente viu, né, o pedido do povo por um rei. Bom, eles estavam insatisfeitos com o tipo de governo que havia, um governo descentralizado, juízes, né, julgavam, o principal deles, né, Samuel, sacerdote, profeta, juiz, uma liderança importante no contexto, né, desse povo, mas seus filhos, né, Samuel estava envelhecendo e seus filhos estavam sendo acusados de ganância, de perversão da justiça, então não havia confiança de que depois da morte de Samuel eles seriam bem liderados, então é aquele desejo de que, quem sabe, um outro tipo de governo traga melhores, né, flua melhor, conduza melhor, colocando então no tipo de governo e especialmente no desejo de ter um rei nos moldes das outras nações, uma perspectiva futura melhor. Só que tem um problema com esse pedido, isso tudo está no vídeo anterior, não vou demorar, vou fazer uma rápida capitulação aqui. O problema desse pedido é que quando eles pedem um rei, eles estão rejeitando Deus como rei deles. E Deus, então, manifesta a sua insatisfação com esse pedido. Samuel também não gosta do pedido. Mas vamos seguir. Essa hora da noite, o chato de gravar de noite. Por isso que teve uma época, fazendo aqui um parênteses rápido, né? Eu parei de gravar podcast, eu parei de gravar vídeo, porque de noite é esse barulho de moto o tempo todo. E de dia eu fiquei cercada de obra durante muito tempo. Então é sempre essa questão do barulho. Mas fica aí, gente, paciência aí um pouquinho com esses barulhos da nossa cidade, né? Bom, não deixe de assistir o vídeo anterior, vamos entrar em 1 Samuel 9. Pediram o rei, Deus disse que ia atender o pedido, a despeito de reprovar o pedido, e a gente meditou um pouquinho no que significa Deus atender um pedido que, na sua essência, não é um bom pedido, né? Isso está tudo no vídeo anterior. 1 Samuel 9, havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Aparece aí pra gente, então, Saul. Saul era aquele cara que já vinha, né, filho de um homem de prestígio, já possuía-se um belo futuro. Provavelmente casaria com uma bela mulher, seria um gestor dos negócios do pai. Esse é um homem bonito, além de, né, dessa condição toda, e ainda era bonito. Só que Saul, ele vem com essa descrição e logo acontece um evento aí, uma série de eventos que vão nos fazer entender um pouquinho mais sobre o governo de Deus, que é sobre isso que a gente tem falado, né? Bom, o que acontece com Saul? Primeiro vem essa descrição dele e o fato que fez com que esse homem, Saul, nesses eventos que vão se suceder, encontrasse o profeta Samuel. As jumentas do seu pai fugiram. Jumenta era um meio importante de produção. É como se fosse, né, transportava gente, transportava coisas, né? Então, enfim, perder jumentas era perder um meio de transporte para aquele tempo muito importante. E então, como essas jumentas haviam se perdido, o pai dele pede, né, para que ele vá atrás e fala para ele, ó, leva um servo com você. Isso eu já estou lá no versículo 4. Eles vão,
Saul e o servo percorrem a região e aqui a gente já tem pistas que vão ser importantes lá na frente, né? Saul já dá a entender que ele tem uma certa dificuldade ali, não é um cara de muita iniciativa, porque eles começam a percorrer, logo ele fala assim, olha, vamos voltar para casa, não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. Mas aí é o servo que tem a iniciativa, é o servo que insiste. Ele diz assim, tenha uma ideia, nesta cidade mora um homem de Deus, o povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo, talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. Saul já quer retornar, mesmo sem as jumentas. O servo insiste. Aí ele ainda vai dizer assim, olha a resposta dele para o servo. Está bem, vamos, mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca. Ora, o homem de Deus vivia, né, de ir de região para região fazendo os sacrifícios, dando as instruções. Então, era digno que ele recebesse por esse trabalho, já que ele não podia ficar na terra dele, cultivando a terra dele, cuidando do rebanho dele. Ele tinha que percorrer, né, as regiões, julgando, fazendo, né, os sacrifícios. Enfim, ele então... Aí você vai me dizer, Luciana, mas os juízes faziam sacrifícios? Havia, não vou entrar nos detalhes disso não, mas havia ali um espaço, que não é o caso de Samuel, que Samuel, como eu disse no vídeo anterior, era juiz, sacerdote e profeta. Mas havia ali um espaço para a realização de alguns, lembra de um povo que vivia um governo descentralizado? Havia ali espaço para que alguns sacrifícios fossem feitos. O problema é que isso depois desvirtuou. Esses lugares altos onde aconteciam esses sacrifícios, depois se tornaram um lugar de adoração idólatra, mas não é o assunto aqui. O servo vai dizer, ele vai dizer, né, é o servo que tem a iniciativa. Não, mas peraí, eu tenho aqui comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos podemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Então você vê que é ele que tem, é o servo que tem a iniciativa. Não, não vamos desistir não, vamos correr atrás dessas jumentas, vamos procurar o homem de Deus. Eles encontram, né, no seu caminho, eles vão encontrar, aqui ó, versículo 11, quando subiam a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhes perguntaram, o vidente está aqui hoje? E aí o Golding vai dizer que o homem de Deus também é conhecido dessa forma de vidente, porque a gente precisa entender que esse homem de Deus, ele possuía alguns atributos especiais. E aí o Golding vai falar uma coisa muito interessante, né? Ele é vidente e profeta, ele vê o que as demais pessoas não veem e ouve o que é inaudível às demais pessoas. E é um homem que dá instrução não só a respeito das grandes questões ou só de assuntos religiosos, mas que também está preocupado com o cotidiano das pessoas. Então, por isso que há essa iniciativa de procurá-lo. Então, eles perguntam a essas pessoas, né, essas jovens que estão vindo para buscar água, se ele estaria lá. Aí elas responderam sim. Isso já é o versículo 12. Basta seguir em frente, mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tentem encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. O Golding vai dizer que provavelmente o nascimento de alguma criança parece ser, por conta da questão da refeição, um sacrifício de comunhão que está acontecendo aqui. E aí eles chegam à cidade, entram pelos portões e quem vem em sua direção... Samuel vinha na direção dele, subindo para o lugar de adoração. E aí, sobre essa coisa do governo de Deus, nós vimos um aspecto no capítulo 8 e agora um outro aspecto aqui. O Golding vai dizer que em nenhum momento o texto bíblico vai dizer que Deus conduziu todas essas coisas, mas que uma forma do seu governo é usar
tanto as coincidências como as iniciativas humanas para servirem ao seu propósito. E é isso que a gente vai ver aqui. Ao mesmo tempo que uma jumenta, que um incidente, né, de uma jumenta escapando serviu para esse propósito de Saul encontrar Samuel, por outro lado, Deus já estava avisando a Samuel, olha, lembra do pedido, lembra do que esse povo me pediu. Olha o que Samuel, prefiro ler aqui para a gente pontuar bem bonitinho. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Saul é uma resposta de Deus ao clamor do seu povo. Isso é recorrente, né? A gente viu isso quando eles clamaram a Deus debaixo de servidão no Egito. Barulho de moto, aguenta firme aí, gente. Debaixo da servidão do Egito, Deus ouve o clamor. Por que Deus ouve o clamor desse povo? Questão, né, de que esse povo foi o povo escolhido por Deus para quê, né? Vou só ler um versículo em Deuteronômio 7, Deuteronômio 7, versículo 6, que diz: vocês são um povo santo que pertence ao Senhor seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus os escolheu para serem sua propriedade especial. Deus escolheu esse povo. Esse povo é objeto de amor de Deus. Como filho amado, ele é consolado. Quando Israel clama, Deus ouve. Mas por que Deus escolheu Israel? Isso fica no âmbito da soberania de Deus, né? Deus não, o que a gente sabe que não, Deus não os escolheu por serem numerosos, nem de caráter diferenciado, né? Não pelo caráter deles, mas pela pura soberania de Deus que nos é oculta e inescrutável. Nós não participamos do seu conselho quando ele decidiu escolher, né, eleger através da sua graça. Mas nós sabemos que o que Deus faz é expressão pura, direta da sua bondade e fidelidade. Sabemos também que aí a base da eleição pela graça é o amor. E esse amor tem expectativas. Israel precisa corresponder a esse amor e viver como Yahvé espera que viva, né? Bom, o governo de Deus, então, Deus usando coincidências e iniciativas humanas para o seu propósito. Esse homem chega, como, né, Deus já havia revelado a Samuel, e quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: este é um homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Percebe que Deus não diz que ele é rei de Israel. Deus continua sendo rei de Israel, mas ele vai ter um governante, um líder, né, nos moldes das outras nações. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: o Senhor pode me dizer onde fica a casa do vidente? Aí Samuel fala que ele mesmo convida, lembra que está havendo aqui uma festividade, um momento especial, sacrifícios de comunhão, uma refeição especial. Samuel coloca o servo e Saul para dentro dessa casa. E aí o Golden até faz um comentário engraçado que ele fala assim: será que depois, né, que Saul é ungido rei, proclamado rei, será que essas pessoas, porque aqui está acontecendo uma coroação oculta, né? No meio de um banquete, está rolando ali uma refeição, estou falando de banquete, talvez eu esteja exagerando, né? Enfim, está rolando ali uma cerimônia, uma mesa de comunhão, mas paralelo a isso, Saul está sendo ungido rei de Israel. Depois vai ter a unção com óleo, né? Mas aqui já está acontecendo. E aí o que o Golden Gay faz, o comentário que eu acho engraçado é: será que depois essas pessoas vão dizer: gente, esse rei parece com aquele homem que apareceu lá na nossa refeição, no nosso momento de comunhão, no nosso momento de celebração? Não parece? Bom,
Ele vai dizer, lembra que o vidente, ele vê o que as pessoas não costumam ver, e como profeta ouve o que é inaudível às pessoas, né? Eu sou o vidente, suba diante de mim até o lugar de adoração, ali comeremos juntos e pela manhã eu lhe direi o que você quer saber e depois poderá seguir viagem. Não se preocupe, não era essa a resposta que Saul vinha buscar? Ele vai responder, não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. E é muito curioso que Saul, ele não saiu atrás de uma vocação, ele não saiu atrás buscando, né, um reinado, ele saiu atrás de jumentas. E olha onde ele acabou, né, se metendo. Bom, então, olha o verso 22. Então Samuel levou Saul e seu servo para uma sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados. Cerca de 30 pessoas, uma celebração, né? Em seguida, Samuel pediu ao cozinheiro: traga o pedaço de carne separado para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e a colocou diante de Saul. Coma, disse Samuel. Reservei este pedaço para você desde que decidi convidar estes homens para a refeição. Saul comeu com Samuel naquele dia. Essa que é a coroação oculta, né? Bom, ele vai ainda pernoitar lá com Samuel. No dia seguinte, ele vai dizer, olha, Samuel chamou Saul novamente, levante-se, é hora de seguir viagem. Saul se aprontou, ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse, fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. Então ainda vai ter uma continuidade aí de coisas, que é o capítulo 10, vai ser o próximo vídeo, que Deus vai revelar a Saul através de Samuel. Então a gente, olha quanta coisa nesse capítulo, né, a respeito do governo de Deus, como Deus usa as coisas para o seu propósito. E até eu tinha separado algo que o C.S. Lewis disse no seu livro, se for demorar, peraí, vou dar uma pausa só para achar a citação. A citação que eu vou falar aqui do Lewis, ele falando o seguinte, ele está falando de um contexto dele, da vida dele. Ele diz que os castigos divinos são todos misericórdia e um bem especial advém de um mal especial. Então o que a gente percebe nesse capítulo são essas coisas que Deus vai usar para o seu propósito. Vimos então como o governo de Deus é dinâmico no capítulo 8. No capítulo 9 continuamos vendo como Deus governa, a forma que ele age para conduzir os seus propósitos, para realizar os seus propósitos. Vimos a questão da eleição de Israel, né? Sobre a expectativa de que, como povo eleito, amado, escolhido, povo a quem Deus ouve com especial atenção, Deus espera que eles vivam de determinada forma e, especialmente, com base em... eles devem ter confiança em Deus, o único a qual eles devem recorrer em tempos de crise e para se aconselhar. E essa escolha também é importante que a gente diga, né? Eu falei aqui do mistério da escolha, que é oculto, inescrutável, baseado na sabedoria de Deus, na sua soberania, mas é uma escolha fundamentalmente missional, não apenas soteriológica. Achei essa frase sensacional e o que ela quer dizer? Deus não apenas salvou, não era apenas para a salvação de Israel, mas para que através de Israel ele se revelasse ao mundo. Então, por isso, o seu governo sobre esse povo é tão importante e estamos meditando em 1 Samuel. Logo, mais uma moto passando, logo é importante que a gente fique nesse contexto histórico para poder entender na história a revelação de Deus. Segue comigo aí pelos demais capítulos, tá bom?